Então vamos iniciar a nossa reunião, nossa 33ª reunião de oração, né, dos músicos do Brasil e de Portugal. Temos tido sempre pessoal de Portugal aqui conosco. A Mariana, então, já tem a carteirinha dela, de musicista da MBB associada por tabela. E nós vamos então iniciar essa nossa reunião. E eu queria pedir a Marília, que está conosco hoje, saudade da Marília, né? Que já por muitos encontros não pôde estar por motivo de trabalho. E queria pedir então a Marília que nos levasse a Deus em oração nesse tempo inicial, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração e que abençoe tudo aquilo que vai ser feito. Peço a todos que silenciem os microfones para que a gente possa então iniciar a nossa reunião. Vamos orar com a Marília. Eu agradeço a Deus essa oportunidade também, Ramiro. Deixa eu só falar um pouquinho antes, né, de estar aqui com vocês. Por força da situação, né, estamos em isolamento e abrimos o mês da música com a presença da Ângela aqui na igreja. E ela trouxe o filho estava infectado, né? Então, assim, aí almoçou aqui em casa, agora o pastor e a esposa já estão em isolamento, já estão afastados 15 dias, né? O pastor de jovens que almoçou aqui conosco também. Sim. E eu, meu marido e minha filha, por enquanto, estamos sem, o meu genro também sem sintomas, né? Mas já estamos também afastados. Por conta disso, estou aqui hoje, né? Então não deixa de ser uma bênção estar aqui participando com vocês, tá bom? Vamos orar então? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa rica oportunidade, Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não permite que nada aconteça, Senhor Deus, sem a tua aprovação. Por isso nós podemos estar felizes também de estarmos aqui, ó Deus, e sabemos, Senhor Deus, que o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Por isso nós podemos nos alegrar, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, pela presença de cada um que pôde chegar aqui hoje, Senhor. Cada um também que tem passado por momentos difíceis nas suas igrejas, nos seus lares, Senhor. Mas, Senhor, a tua presença faz toda a diferença na nossa vida e por isso eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada por este dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje temos outra equipe do Distrito Federal, né? O Distrito Federal está em peso aí participando e hoje temos a Poliana com o pastor Fabrício, eles são da Igreja Batista Esperança. É isso, pastor? Isso, E eles hoje vão nos conduzir nesse tempo devocional. Poliana, seja bem-vinda. Amém, obrigada. O tempo é nosso de louvor, de adoração ao Senhor. Vamos adorar o Senhor com a Poliana nesse momento. Amém. Boa noite a todos. Essa semana, meditando no texto do Salmo 71, no verso 6, diz assim: pois tu és o motivo dos meus louvores constantemente. Então vamos abrir o nosso coração, também as nossas vozes, para engrandecermos o nome de Jesus, que é a razão de estarmos aqui, que é a razão de sermos quem somos, filhos de Deus, e dar glória, louvores ao nome bendito de Jesus. Tua é a glória. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida.
vivo pra te exaltar. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Existe nome sem igual que inspira o meu louvor. Som maravilhoso divinal é o nome do Salvador. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. É o nome do Salvador. Jesus, o Salvador, me amou, sofreu cruciante dor e minha vida libertou na força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, dirige o meu viver. Conforto, força sempre dá, com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Amém. Sabemos que temos passado por muitas lutas, mas em todas elas sabemos da certeza que Romanos 8 nos dá de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então eu queria nesse momento também cantar essa canção que nos diz, para trazermos na memória aquilo que pode nos dar esperança. Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer
adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo. Nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu te adoro, Deus de amor. Senhor, te louvamos e te engrandecemos porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus maravilhoso, em quem confiamos, em quem está a nossa segurança todos os dias. A Tua palavra assim nos ensina a descansarmos e a confiarmos em Ti. Por mais difíceis que estejam as circunstâncias ou as lutas, o Senhor é conosco, o Senhor é Emmanuel. E agora, Deus, fala profundamente aos nossos corações e que possamos, em mais um momento, sermos desafiados pela Tua palavra, motivados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, consolados e abençoados na Tua paz. Eu oro assim e te agradeço no nome de Jesus. Amém. 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 Essa música me leva para a adolescência e eu lembro muito bem que na época que nós cantávamos essa música na Igreja Batista do Farol, nós passamos por umas situações assim de perda de pessoas, mas foi assim, uma atrás da outra. Foi aqueles momentos da vida que às vezes acontecem, não é? De perdermos os membros da igreja assim e por diversas razões de morte. E uma dessas pessoas era uma pessoa muito, muito querida mesmo, que me acolheu na casa dele quando os meus pais vieram para o campo missionário. Eu fui para o seminário, o Gildo, e o Gildo era assim o paizão. Eu sempre digo que ele foi o meu segundo pai. E um belo dia, uma quarta-feira de manhã, 15 para as 6 da manhã, eu recebo uma ligação e o Gildo teve um ataque fulminante e faleceu. E essa música nos acompanhou por muito tempo, foi assim, um bálsamo para nós e uma música que foi regada em muita oração e choro, né? Porque foi um tempo muito difícil, né? Imagina, domingo estávamos com ele, eu despedi, ele sempre me levava na rodoviária para eu pegar lá o último ônibus, o autocarro para Recife,
e para ir para o seminário, e de repente na quarta eu recebo essa ligação e estou no culto de oração, não para cantar e celebrar, mas para chorar a partida de um irmão muito querido, na certeza de que, claro, ele estava com o Senhor, mas nos foi arrancado, né? Foi muito, muito duro, muito duro. E essa canção me acompanhou naquele tempo e me remete àquele tempo. Hoje, com gratidão a Deus no coração, né, pela vida desse querido irmão e outros na altura que também, por diversas razões, vieram a falecer, mas também com esta certeza, né, de que em Ti eu posso confiar, né? Essa certeza de que no Senhor nós podemos confiar, independente das situações. Antes de passar a palavra ao pastor Fabrício, eu queria que nós tivéssemos uma palavra de oração muito específica agora. Como disse a vocês lá no início da reunião, a Oeste é uma daquelas, a Wesley é uma daquelas que desde o início está conosco, se não em todas as reuniões, praticamente em todas as reuniões. E hoje, ela daqui a alguns minutos vai estar num culto de uma igreja, vai estar a falar online numa reunião, mas mesmo assim deu uma passadinha aqui, como diz ela, né, aqui a família dela, deu uma passadinha para ver a família, para estar com a família. E eu queria então que a gente orasse pela Oeste, né, pedindo ao Senhor que a use, que dê a ela tranquilidade de saber que o Senhor vai e já está a conduzir o seu falar, o seu pensar, né? Que também tudo a nível da tecnologia possa correr bem. Quando a gente está nessa coisa das lives e tudo, olha, parece que está tudo bem, de repente é a internet que cai, é o computador que dá uma coisa. Então, olha, que Deus sustente tudo, né? Todas as coisas, tá? Eu vou pedir ao Emerson, pode orar pela West, Emerson. Pedindo a Deus que use a vida dela e também cuide de todos os pormenores tecnológicos. Sim, vamos orar. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida, pelo teu cuidado por nós, ó Pai, em todas as situações, em todos os momentos, ó Pai. Neste instante eu quero colocar diante de Ti a vida da Oeste, ó Pai. Em primeiro lugar, um agradecimento pela vida dela, ó Pai, por tudo que ela faz, pela música, pela área de adoração, área de ensino, lá no Seminário do Sul também, ó Pai. Senhor, te louvo realmente por essa disposição que ela tem, pela energia toda, ó Pai, e pela vontade de realmente poder ajudar, poder contribuir para o Teu reino, Senhor. Te agradeço muito pela vida dela. Quero te pedir agora, em especial, por esse momento que ela terá de palestra, ó Pai, em outra igreja, que o Senhor a acompanhe no caminho, na ida e na volta, ó Pai, que lá também tudo possa ocorrer tecnicamente de uma maneira perfeita, ó Pai, que não haja nenhum empecilho para que a mensagem seja transmitida, ó Pai, mas que tudo o que ela tem a dizer possa ser passado para as pessoas de uma maneira bem tranquila, de uma maneira bem proveitosa, ó Pai. Usa a vida dela, Senhor, nesse momento especial, porque sabemos, ó Pai, o quanto ela tem a contribuir por sua experiência, ó Pai, contigo, com experiência no ministério, por tudo que ela tem vivido, Senhor, que tudo isso possa redundar realmente em bênção para todos aqueles que estiverem lá, puderem ouvi-la, e possam ser realmente edificados, possam melhorar o seu ministério, a sua atuação, ó Pai, através dessa palavra, desse ensino todo que ela trará. Te agradeço mais uma vez por essa reunião, Pai, pela oportunidade que temos de nos unir aqui, irmãos tão distantes, ó Pai, levarmos a Ti os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e podermos estar realmente juntos, ó Pai, nos vendo mesmo à distância, assim. Fica com cada um que está aqui participando, Pai, com aqueles também que por alguma razão não puderam estar, que o Senhor possa abençoar da mesma maneira, Pai. Fica conosco, fala ao nosso coração agora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. West, fique tranquila quando precisar sair, tá bem? Nós vamos entender. Pastor Fabrício, esteja à vontade no nosso meio, que Deus use e abençoe o irmão para ministrar ao nosso coração a palavra que o próprio Deus já colocou e já mostrou ao irmão para essa noite, para essa tarde e noite. Tá bem? Deus abençoe, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. A graça e a paz de Cristo a todos os irmãos que se fazem presentes
Amém. Como foi dito, meu nome é Fabrício, eu sou pastor da Igreja Batista Esperança, em Taguatinga, uma cidade satélite de Brasília. E sou pastor também da ministra de louvor Poliana, essa que tem acompanhado vocês aí nessa caminhada de oração. Ela me disse que eu teria 20 minutos, é isso, Henrique? Ok. Então, Mesmo, pastor. amém, obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 1. Eu gostaria de ler 8 versículos aqui do capítulo 1 de 2 Reis. Henrique, eu coloquei o relógio do meu lado direito, viu? Então eu estou de olho no relógio, pode ficar tranquilo. Ok, pastor, esteja à vontade. Amém. Diz assim a Bíblia, a palavra do nosso Deus, no texto de 2 Reis, capítulo 1, a partir do verso 1. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Porque vocês vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e digam-lhe: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Porque você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom. Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou como era o homem que os encontrou e lhes disse isso. Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Só até aqui, amados. Feche os seus olhos por mais uma vez. Papai, graças te damos. É a tua palavra pura, viva, verdadeira e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É na tua palavra que nós nos alimentamos, é na tua palavra que crescemos na graça e no conhecimento de Jesus, é a tua palavra que nos fortalece, é a tua palavra que nos edifica, é a tua palavra que gera fé nos nossos corações. Por isso, nessa hora, nós pedimos em nome de Jesus que esta palavra encha o nosso coração de esperança, Pai, porque nós cremos incondicionalmente na tua palavra. Nós oramos assim, dando graças ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. O livro de 1 Reis, ele termina com a morte do rei Acabe. O rei Acabe era um rei ímpio. Ele adorava Baal por influência de sua esposa Jezabel, também um rei fraco moralmente. Seu filho, aqui em 2 Reis capítulo 1, o livro começa relatando o seu reinado. E Acasias seguiu os mesmos passos do seu pai Acabe. A Bíblia diz que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, servindo Baal como o seu pai servia. Quando nós iniciamos a leitura do texto de 2 Reis, no capítulo 1, nós vemos 2 fatos que são relatados aqui. O primeiro é que Moabe se rebelou contra Acasias, e o segundo é que Acasias, ele sofreu um acidente caindo pelas grades de um quarto. O rei, então, doente e acamado, envia mensageiros à terra dos filisteus, à cidade de Ecrom, para que pudesse perguntar a Baal-zebub se ele sararia da sua enfermidade. A Ecrom ficava a 35 quilômetros de onde o rei estava, e Ecrom foi dada nas conquistas de Josué, quando o povo adentra a terra prometida, à tribo de Dan, e era uma das 5 cidades do povo filisteu. Essa cidade posteriormente foi reconquistada
pelos filisteus. E quando os mensageiros estavam indo em direção a Ecrom, a palavra do Senhor veio ao profeta Elias e disse para que ele encontrasse os mensageiros. Elias foi ao encontro dos mensageiros, chegando lá, deu o recado do Senhor, ele fez uma pergunta e deu uma sentença. E é curioso que o significado do nome do Deus dos filisteus, Baal-zebub, que também é Beuzebu, significa Deus das moscas. Então, Acasias estava tão distante do Senhor que perdeu toda a percepção espiritual, os conceitos, os valores e até mesmo o temor a Deus. E ele vai perguntar a um Deus estranho se ele ficaria bom ou se não da sua enfermidade. No meio do caminho, Elias, o profeta, encontra os mensageiros, dá o recado, faz a pergunta e dá a sentença. E depois os mensageiros retornam. O rei fica surpreso e pergunta o que havia acontecido. E eles disseram: encontramos um homem que perguntou se não há Deus em Israel. Um homem que inclusive disse que o Senhor não vai sarar dessa sua enfermidade. E certamente o Senhor irá morrer. Agora preste atenção, queridos. Uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, essa semana, foi justamente essa. O rei perguntou para os mensageiros como era a aparência desse homem. O rei pergunta quais eram as características daquele homem que havia trazido aquela mensagem tão dura, e esse homem tão misterioso. Os homens, os informantes ou os mensageiros, por melhor dizer, eles dizem vestido de peles de animais e com os lombos cingidos com um cinto de couro. Agora preste atenção, irmãos, é isto que me chamou a atenção. Imediatamente o rei disse: este é Elias, o tesbita. As características do profeta identificaram que ele era Elias, e elas eram claras, a ponto de o rei não ter dúvidas sobre quem era o homem que trouxe aquela mensagem até então misteriosa. E eu fiquei imaginando, e aqui entra a igreja agora, quais seriam as características de um verdadeiro cristão nesses tempos pós-modernos e o que nos identifica como tais. Mas antes de nós sabermos quais seriam possivelmente essas características que nos identificariam como verdadeiros cristãos, é importante nós termos consciência, uma consciência clara a respeito de ao menos duas verdades sobre o nosso Deus. A primeira verdade é que o nosso Deus, na sua pessoa, ele é imutável. E também a sua palavra é imutável. Nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos de ter uma clareza ampla a respeito desta verdade da pessoa do nosso Deus. A imutabilidade da sua pessoa e a imutabilidade da sua palavra. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, o qual não há sombra de dúvidas e nem de variação. A imutabilidade da sua palavra, Salmo 119, versos 89, o verso 89, para sempre ao Senhor está afirmada a tua palavra nos céus. A palavra de Deus não muda, a pessoa de Deus também, ele na sua essência é imutável. A segunda realidade é que nós vivemos e fomos feitos para a glória de Deus. São verdades que precisam estar clarificadas em nossos corações. Isaías 43, 21 diz que ao povo que formei, diz o Senhor, eu o formei para celebrar o meu louvor. Ou seja, a manifestação da glória dele vem através de nós. Romanos 11, verso 36, nós sabemos que por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas, a ele, pois glória eternamente.
1 Coríntios capítulo 10, verso 31, o apóstolo Paulo nos informa: quer venhamos a comer ou a beber ou fazermos qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Efésios 1, verso 11: nós, os que esperamos em Cristo, segundo o propósito de Deus, fomos destinados para louvor da sua glória. Então veja bem, o centro da nossa adoração é Ele. Tudo que somos e fazemos é para Ele e para a manifestação da glória dEle. Se não tivermos esse entendimento, a nossa visão do reino está deturpada, equivocada, deformada. Nós precisamos entender que a pessoa do nosso Deus é imutável em sua essência, a sua palavra ela não muda e permanece para sempre. Nós precisamos entender que somos criados à imagem e semelhança de Deus em pensamento, sentimento e vontade, mas com um propósito definido para que a glória de Deus se manifeste no nosso meio. Porque se nós não tivermos esta base e esse entendimento, nós permitiremos o humanismo, ideologias e, consequentemente, heresias fazerem parte da igreja, da vida cristã comum. Partindo desse pressuposto, nós precisamos então entender qual é a vontade de Deus e o que Deus define como padrão para nós, igreja, salvos em Cristo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, é que nós precisamos, segundo Romanos 8, 29, manifestarmos e sermos a imagem do seu Filho Jesus. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é gerar em nós pequenos cristos, com estruturas, pensamentos enraizados na palavra, fortalecidos pelo Espírito, mas tendo esse entendimento que para a glória dele vivemos, nos movemos e manifestamos os nossos dons e talentos, somos simplesmente instrumentos, a sua palavra é imutável e a sua pessoa também não muda. E a partir disso nós podemos ao menos definir 3 princípios para sermos reconhecidos como cristãos então. Então nós temos aqui então estabelecido uma base. A base é: o nosso Deus é imutável, a sua palavra é imutável. Nós temos estabelecido esse entendimento de que o Senhor, Ele na sua infinitude, na sua graça, Ele tem manifestado a sua glória e nós somos a manifestação desta glória e fazemos tudo para a glória dEle. Então, a partir desse entendimento, sabendo que Ele forma em nós esse caráter de Cristo através desse processo santificador e do agir do Espírito Santo em nós e através de nós, porque isso é uma construção. Nós estamos crescendo, desenvolvendo, amadurecendo a nossa fé através de experiências espirituais, através de práticas espirituais como jejum, oração, leitura da palavra. O prazer de estar na presença do Senhor precisa ser muito mais daquilo que eu possa fazer para o Senhor, porque Ele tem o desejo de se relacionar intimamente conosco e a proposta dele é essa. Recentemente preguei na igreja sobre Gênesis 3 e 8, quando Deus, na viração do dia, passeava no jardim. Eu fico imaginando quando Deus cria o primeiro homem e a mulher e toda tarde o desejo de Deus e o horário marcado do Criador era com Adão e Eva no jardim. Então a proposta é relacionamento, é comunhão. O Evangelho é isso, irmãos. Quando nós temos esse entendimento de que muito mais do que fazer ou aparecer ou realizar alguma coisa em prol de quem quer que seja, principalmente do reino, Deus quer primeiramente o nosso coração, a nossa essência, manifestando através disso uma adoração sincera e verdadeira na nossa caminhada com Ele. Mas dentro desses 3 princípios, eu tenho elencado da obediência, o do relacionamento e o princípio doutrinário, para que nós possamos verdadeiramente sermos reconhecidos como cristãos, porque hoje muito se diz a respeito de ser cristão e nós temos visto tantas coisas que têm difamado, entristecido o coração do nosso Deus e não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com ser verdadeiramente um crente que manifesta a glória de Deus e que exala o bom perfume de Cristo e que adora em espírito e em verdade.
Por isso que, quando eu lendo esse texto essa semana, eu fiquei maravilhado com a percepção de Acasias, porque o profeta ele tinha uma característica bem definida, fisicamente falando, né, na sua estrutura, na sua forma de vestir. E com esta palavra, então, da parte de Deus, eu fiquei imaginando como é que nós hoje, nesse momento de tantas realidades confusas a respeito do reino, do evangelho, de ser ou ser igreja, porque nós ficamos horrorizados com tantas heresias e com tantos desvios doutrinários e com tantas realidades que se nos apresentam para justificar os nossos desejos carnais, que nós precisamos de nos posicionar e nos definir de forma clara diante dessas realidades que nos cercam. Questão da obediência. Em 1 João capítulo 2, versos 3 e 6, para sermos verdadeiramente reconhecidos como cristãos, nós precisamos de obedecer a Deus. Olha o que diz o escritor João. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz que conhece, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Queridos, essa história de que eu sirvo a Deus e vivo como eu quero, alimentando os meus pecados e relativizando as verdades absolutas de Deus, isso não existe e não é evangelho e nem é ser cristão. O que importa é o meu coração, também é outra falsa afirmação que nós temos visto, isso não existe. Os mandamentos de Deus estão estabelecidos, são inegociáveis, são eternos, e o que realmente existe, queridos, eu obedeço a sua palavra, me ajustando às verdades divinas, crucificando a minha carne, o meu velho homem na cruz de Cristo. É isto que existe. Eu me submeto, eu me ajusto, eu me amoldo àquilo que Deus estabelece como verdade, sem relativizar, sem criar subterfúgios ou meio-termos ou apêndices a respeito das verdades que Deus estabelece para favorecer um desejo ou um interesse próprio. Não, queridos. Deus governa, Deus estabelece a sua verdade, o seu princípio está embasado no Evangelho de Jesus e nós seguimos aquilo que ele manifesta dentro desses princípios inegociáveis e inquebráveis. Então, a primeira coisa para se identificar um cristão de verdade é um cristão que obedece de fato, de verdade, com sinceridade de coração ao seu Deus, mesmo em detrimento de algumas realidades que, porventura, eu tenho que me sacrificar. Então, por isso que Paulo tem esse pensamento em Romanos 12, né, de que nós devemos sacrificar-nos diante do Senhor, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, essa realidade de sacrifício faz parte da vida cristã. Eu sacrifico os meus sonhos, os meus projetos, a minha vontade, não que Deus vá me amputar, ou Deus vai me restringir de viver uma vida plena, mas eu preciso procurar a sua vontade e me ajustar a esta vontade, sabendo que a vontade dele, quando prevalece sobre a minha vida, é boa, perfeita e agradável. A segunda coisa é que esse princípio do relacionamento, ele é embasado no amor. Nós sabemos que Deus é amor, nós sabemos que o amor é a mola propulsora da graça, nós sabemos que Sim, pastor. me ouvem, é porque a minha tela ficou... Ouvimos, Mas vocês nos ouvem? Me ouvem? ouço e também estou a ver o pastor. Tá? Eu não os estou vendo, mas eu vou continuar aqui, tá bom? Tá bom. Apareceu aqui no Zoom uma atualização, mas vamos continuar. A segunda característica que eu vejo aqui é que do relacionamento embasado no amor. Sabemos que toda a realidade que nos cerca e nos favorece dentro da graça e da nova aliança é embasado nesse amor imensurável de Deus por nós
míseros pecadores que fomos alcançados pela sua graça. Esse amor ágape, esse amor incondicional, esse amor sem discriminação, esse amor sem preconceitos, esse amor inclusivo, abraçando o pecador e não ao pecado, esse amor igualitário, misericordioso, esse amor sem interesse, esse amor sem segundas intenções, esse amor visando o bem-estar do próximo, auxiliando o necessitado, esse amor que nos iguala e nos faz compassivos. É esse tipo de vida que manifesta a graça e a glória de Deus através de nós e é a base do Evangelho, porque o sacrifício de Cristo teve como base o amor de Deus em favor dos perdidos e inalcançáveis. E quando nós olhamos João, capítulo 13, verso 35, Jesus vai nos dando o entendimento de que o cartão de visita do cristão é o amor. Ele disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então, queridos, esse conceito desse amor desprendido, desse amor misericordioso, desse amor gracioso que se encontra em Cristo, como Paulo diz em Romanos 5, que também é derramado em nossos corações quando nos rendemos à graça e somos selados com o selo do Espírito Santo para o dia da redenção da promessa em Cristo Jesus. Esse amor, ele precisa se manifestar em nós para que quando as pessoas olharem para nós possam dizer: ali está um cristão. E a segunda característica é que nós precisamos verdadeiramente de uma base doutrinária bíblica. A essência da nossa fé é a Bíblia e ela precisa ser aceita e precisa ser abraçada de forma incondicional. Por isso os ataques sobre os textos sagrados, tentando manipular, induzir, modificar as suas estruturas para que se adaptem a certas realidades, como se a verdade fosse ultrapassada, mas nós sabemos que a verdade é que nos sustenta, que nos alimenta, e é por conta dessa verdade que não muda e desta base doutrinária bíblica que nos é apresentada pela palavra do nosso Deus, que nós somos agraciados com essa comunicabilidade com o céu, com a unção do Espírito, com a graça de Jesus. E é curioso, porque quando o apóstolo Paulo vai dizendo a respeito do Evangelho, quando o apóstolo Paulo vai dizendo a respeito da igreja, do porquê a igreja é o que é, quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 15, de versos 1 a 4, ele vai nos informando, e essa é a nossa base doutrinária, nós nos firmamos sobre essa estrutura, como Paulo também disse no mesmo livro, que não se pode lançar outro fundamento além daquele que já foi proposto, que é Cristo Jesus. Aqui no capítulo 15 ele vai dizendo que nós somos salvos por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Pela fé, nós somos salvos por conta desta ressurreição que ocorreu na vida de Jesus, porque foi para a glorificação de Cristo e para a nossa justificação que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, dando-nos então essa esperança bendita e o selo da promessa com o pendor do Espírito em nossos corações, e essas são as verdades que nos sustentam. Não podemos nos deixar enredar por nenhuma outra realidade que não essa que Paulo nos manifesta sobre estas doutrinas bíblicas que são expostas no texto sagrado. E por conta da ressurreição de Cristo e por conta de Deus ter aceito a obra de Jesus, nós fomos reconciliados com Ele por conta desta mesma obra. No mesmo capítulo 15, de versos 22 a 28, nós vemos o apóstolo Paulo trazendo verdades doutrinárias que fortalecem a nossa fé e na qual nós somos embasados, fomos vivificados em Cristo. Nós colocamos a nossa esperança na ressurreição de Cristo, porque Cristo nos vivificou. A nossa herança está em Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo por conta do sacrifício de Jesus. E Jesus, que ressuscitou por conta da intervenção do Pai na vida do Filho, dando-nos essa justificação e nos vivificando, Ele colocará debaixo de seus pés todos os inimigos, inclusive o último inimigo a ser vencido, que é a morte.
Então, para que Deus seja tudo em todos. Então, queridos, quando nós olhamos para estas verdades que o tempo me permite trazer aos irmãos nesta noite, nós precisamos, para sermos verdadeiramente reconhecidos como cristãos, nós precisamos então obedecer de forma incondicional o nosso Deus, não procurando subterfúgios ou adaptações ou apêndices às realidades que Deus estabelece dos seus princípios que são eternos. Nós precisamos de abraçar esse relacionamento embasado no amor, a ponto dessa manifestação da graça ser sincera e verdadeira, e nós fluirmos e frutificarmos em toda boa obra, tendo como princípio e base esse amor que nos salvou, e nós então precisamos manifestar desse amor, esse amor que nos alcançou nos nossos relacionamentos, na nossa vivência, em tudo que formos fazer, sabendo que tudo que fazemos, e se o fazemos, fazemos por conta dessa base doutrinária do conhecimento bíblico, da exposição do Evangelho, do texto sagrado, glorificando a Deus com a nossa vida, o nosso testemunho, e entendendo que Deus é fiel em todas as suas promessas, pois é imutável juntamente com a sua palavra. Então, quando Acasias perguntou para aqueles homens como Elias era, e quando eles dão as características de Elias, ele diz: é profeta de Deus, é Elias, é um homem de Deus. Que o Senhor possa encontrar em nós estas características que engrandecem o nome dEle, e que nós, como instrumentos da sua graça, possamos glorificar o nome dEle com um testemunho cristão, evangélico, verdadeiro, para a glória dEle. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, edifique a nossa fé e nos dê força na caminhada até aquele grande dia, em nome de Jesus. Eu quero orar, fazer uma oração curta. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos porque quando contemplamos ao Senhor, nós vemos perfeição. Quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos, ó Pai, uma base sólida onde podemos construir a nossa história de fé. Obrigado, Pai, porque fomos, ó Pai, feitos para a Tua glória. Ajuda-nos a glorificarmos o Teu nome através da nossa vida, das nossas experiências sociais, e que nesse processo haja crescimento e amadurecimento da nossa fé. Que o Senhor possa estar nos dando condição de obedecermos incondicionalmente, porque a Tua palavra diz que aquele que conhece o Senhor obedece. E queremos, ó Pai, obedecer ao Senhor. Queremos, ó Pai, nesse processo de relacionamento, tanto social como ministerial, tanto no contexto espiritual como humano, manifestarmos o amor que foi derramado em nossos corações, sem preconceitos, sem julgamentos, um amor que é igual ao Pai e nos coloca na mesma posição como filhos amados assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como também, ó Pai, que nunca abandonemos a Tua palavra, esse manancial de vida, de verdade, de ensinamentos que fortalecem a nossa alma e principalmente o nosso espírito. Ajuda-nos, ó Pai, quando o mundo olhar para nós, que eles possam contemplar Jesus Cristo em nossas vidas. Essa é a minha oração sobre nós agora nesse momento, no nome de Jesus.